Salve guys, hoje vou estar passando para vocês um breve tutorial da raid de Enies Lobby, mas a minha primeira experiência nela. Bora começar. A raid começa com você tendo que eliminar ondas de marinheiros e agentes do governo que nem tá aparecendo aí na tela. Sempre busque focar as sirenes quando aparecerem e também fica ligado que esses agentes do governo aí estão um pouquinho, tomaram um suco ali e estão soltando várias metralhadoras em você. Tipo, é mais de uma vez que eles metralham. Enfim, você precisa passar por essas waves para poder avançar no conteúdo. Mas basicamente nessa parte o que acontece? Vocês vão se separar em duplas e vão ter que matar mais algumas waves. Nessas waves existe também um novo mob, que é o marinheiro médico, que quando você mata ele, ele dropa o coração, aquele coraçãozinho que a gente já conhece do jogo, e ele te dá uma vida, porque vai ter uma das duplas que vai estar sem o suporte. Então esse marinheiro, ele é muito bom, pois dá uma vida extra nessas waves aqui em duplas. E a outra parte do puzzle que é muito importante é que quem tiver acesso à alavanca azul, no caso a dupla que tiver acesso à alavanca azul, ela irá fechar para outra dupla. E para que serve fechar a alavanca azul e fechar o portão, né, que eu esqueci de mencionar, fechar o portão para outra dupla? É para não vir essa horda de marinheiros aí que tá aparecendo e matar os seus amiguinhos. Posterior a isso, a outra dupla irá fechar a alavanca verde e também vai estar fechando um portão para não vir uma horda imensa e matar os amiguinhos que fecharam a alavanca azul. Fazendo isso, vocês passaram pela primeira parte, que é esse puzzle que vocês fazem separados. Agora, cada dupla tá separada e uma ponta de cada lado aí do mapa, né? Acho que até me embolei aqui pra falar. E basicamente, vocês vão matando aí essas waves, que nem estavam fazendo antes em duplas, até se encontrarem ali no meio. E vocês passaram o primeiro puzzle. Aqui, nesse campo, vai começar a vir muitas hordas de marinheiros. Tipo, muita mesmo. O que eu recomendo? Basicamente, uma ult por wave. Um exemplo, o Enel ulta a primeira wave, Aokiji ulta a segunda, o suporte ulta a terceira, enfim, vocês só se combinem para cada um fazer uma ult em cada wave. Entrem com cooldown e uma ult em cada wave. Porque vocês vão perceber que mesmo fazendo uma ult em cada wave, no final ainda vai faltar skill, mano. É muita horda aqui. Enfim, essa é a segunda parte da primeira etapa da raid de Enies Lobby. E uma coisa muito bacana é que além desses novos mobs, né, e a mudança no agente marinheiro, que ele tem uma skill a mais, e o médico que eu acabei de citar aqui pra vocês, é que também nós temos uma nova mecânica que eu acredito que o Grand Line Adventures vai explorar muito nesses conteúdos futuros, né? A partir da raid de Enies Lobby pra frente, vai ter muito essa troca de personagem que tá aparecendo aí na tela, que é essa área marcada em branco antes de cada boss. Basicamente em todo checkpoint, que é tipo um boss basicamente, né, pelo que eu andei percebendo, você pode ter acesso à troca de personagem. E isso deixa a dungeon ou a raid muito mais dinâmica e na minha visão a equipe tem que explorar mais isso. Porque eu vou dar um exemplo. Dentro dessa raid, quando eu for explicar os próximos bosses, vocês vão perceber que eu vou falar tipo assim, nesse boss aqui vocês precisam de personagem de redução de dano. Então vocês têm que trocar de personagem, pegar um personagem que tenha redução de dano para assim poder estar passando naquele boss. Outro boss precisa que você bata com o invulnerável. E aí não pode, tipo, iniciar na raid com o boneco e ir com ele até o final. Exceto eu que fui de Rina, né? Eu literalmente comecei de Rina e terminei de Rina. Mas uma coisa também que poderia ser mais explorada antes de terminar essa primeira parte é a troca de personagens. Eu acredito que tenha que ter conteúdos onde você pode trocar de personagens como se você estivesse upando. Porque fica meio que... não vou dizer um desperdício, porque foi uma das maiores coisas desse update foi upar personagem em duplas. Mas fazer conteúdos, tipo, balanceado pra isso, né? Tipo, pô, tu pode trocar de personagem ali pra combar e tudo, então os bichos têm que ser muito mais fortes. Acredito que fazer conteúdos balanceado pra isso seja também muito divertido e a equipe tem que dar uma olhada nisso daí também. Agora vamos para o primeiro boss do jogo, o Blueno. Blueno. Nesse boss aqui, assim como vários outros que irei citar na raid, ele possui mecânicas muito similares à da própria SMH nova que possui da CP9. Então se você já fez essa ICM da CP9 e enfrentou o Blueno lá, você vai estar muito mais familiarizado com as skills dele. A diferença é que é um pouco mais rápido as animações e também ele possui algumas novas skills para deixar um diferencial para raid, né? Mas essas skills basicamente elas são facilmente esquiváveis e segue a filosofia do esquivo
logo existo. Porém, ele possui a mecânica dos espelhos, e essa mecânica sim, vale a pena eu passar um bizu pra vocês não quebrarem a cabeça e ficarem morrendo à toa nela. E diferente de outros bosses, aqui eu não irei recomendar nada em específico. O Blueno você vai com tanque, suporte e DPS padrão mesmo, na minha visão. Se você que tá assistindo acha que tem uma composição que é mais fácil de enfrentar o Blueno, deixa aí nos comentários que vai ajudar a rapaziada. Mecânica dos espelhos. Então, explicando a mecânica dos espelhos, basicamente é o seguinte: vai abrir um corredor de espelhos e aí um espelho irá abrir e soltar um corte, bem similar àquele corte do Zoro. No que ele soltar esse corte, o espelho irá fechar e aquela zona estará safe. Pelo menos na dificuldade Elite, ele não irá abrir duas vezes no mesmo local. Então, o bizu que eu irei passar é esse. Assim como vocês estão vendo aí na tela, eu não fico correndo por esse corredor inteiro. Eu basicamente espero um espelho abrir e quando ele solta o corte, eu vou para onde ele soltou, porque ele vai ficar safe por alguns segundos, não vai abrir instantaneamente de novo aquele espelho. Então eu fico fazendo isso. Abriu um espelho, soltou o corte, eu vou ali meio que vou pra cima, eu como aquela skill, aquele SQM, porque ele vai ficar safe. E faço a mesma coisa, respectivamente, depois, assim como tá mostrando aí. Eu acredito que esse seja um dos métodos mais fáceis, além de dar vulnerável, né, que eu acho que vulnerável funciona aqui também, e que também seria muito mais fácil do que ficar correndo que nem uma barata tonta e meio que na sorte, porque os espelhos eles não têm uma ordem. Eles não vão abrindo tipo 1, 2, 3, 4, 5 assim, tipo em ordem. Não, tipo abre 1, 2, aí abre um lá embaixo e tal. É difícil ficar que nem uma barata tonta ali. Resumidamente, a mecânica aqui é não pensar muito. Abriu o espelho, a skill passou, você vai para aquele esquema ali que tá safe. Eu e minha PT morremos 3 vezes aqui até entender isso e depois foi de boa. Posteriormente, ao você derrotar o boss Blueno, você vai cair ali para a sede da CP9, ou é o castelo deles, ou base de operações, eu me esqueci. A raid tá muito fiel ao anime, eu só me esqueci mesmo o que é esse prédio assim que você sobe, né? Mas basicamente agora você começa no térreo, onde tem mais alguns marinheiros e agentes do governo, e você apenas limpa essas hordas aqui que tem tanto no térreo e quanto pro segundo andar, quando vocês forem subir para eles, e vocês acabam de ter acesso às próximas 2 etapas, que é eliminar os agentes da CP9. E nesse primeiro andar nós teremos o Kumadori e o Jabra. E agora vamos para a dica de ouro da raid de Enies Lobby. Para quem não percebeu, o nosso canal andou crescendo nos últimos tempos aqui do YouTube e a gente acabou de liberar o botão Hypar, que é basicamente o valeu aqui no Brasil, né, no PTBR. E o Hypar é nada mais nada menos do que estar realizando um donate, como se fosse em qualquer outra plataforma de streamer que vocês conhecem. É um donatezinho que vocês podem estar fazendo para estar ajudando o canal e me motivando também a continuar cada vez mais a produzir esse conteúdo. Fora também que nessa primeira parte de parceria, que a gente agora é um parceiro oficial, graças a Deus primeiramente, e a você que vem apoiando o canal, nós também liberamos os membros, porém os membros ainda não estão disponíveis porque eu preciso fazer emotes para poder assim liberar o recurso de membros. E sinceramente eu tô pensando em coisas muito legais aqui para os membros, né, que é tipo fazer sorteios exclusivos. Eu ainda tô pensando em como que vai ser essa parte dos membros aqui do canal. Pode ser que tenha até conteúdos exclusivos, não sei se é a melhor ideia, mas pode ser que tenha. E quem sabe você que tá assistindo aí já tenha disponível os membros também aí, né? Mas a dica de ouro desse vídeo é clicar no botão Hypar, que você vai passar na raid de Enies Lobby sem morrer uma única vez. E vamos começar pelo Kumadori. Kumadori. No boss do Kumadori, diferente do Blueno, eu recomendo que vocês usem bastante personagens com habilidades em área. Enel tem habilidade em área, o Aokiji tem bastante habilidade em área, enfim, tudo que tiver habilidade em área vai ajudar vocês, ou personagens que possam dar dashes. Se você tem DPS que pode dar dash, também vai ajudar. E vocês vão entender isso no que eu explicar as mecânicas dele agora. Guys, vou ser franco com vocês. Esse aqui é o verdadeiro boss da raid de Enies Lobby. Sinceramente, eu e minha PT ficamos aqui uns 40 minutos. E depois que a gente passou o Kumadori, é um spoiler, a gente passou todos os outros bosses de primeira. Mas o Kumadori, mano, ele é muito chato. E eu vou tentar desmontar esse boss aqui em partes pra vocês entenderem como que são as mecânicas dele. E umas dicas pra vocês sobreviverem mais tempo na arena também. E outras cositas más. Bora lá. E essa primeira dica aqui vai pro tanque e pro melee. E pra todos que forem ficar perto ali dele. Quando o Kumadori coloca o bastão dele no chão e faz esse sound effect aqui,
quer dizer que ele vai soltar uma skill que a gente vai nomeá-la aqui de espinhos em volta. E para desviar desses espinhos, basta você andar um esquema e dar uma diagonal, assim como tá mostrando aqui pra você. Você vai andar tipo ou pra esquerda, se você já estiver na esquerda dele, e uma diagonal pra fora, ou pra direita, se você estiver na direita dele, e uma diagonal pra fora. Isso daqui você já esquiva dessa skill, e essa aqui é a primeira mecânica dele. E a próxima skill dele, não necessariamente sendo nessa ordem, pois pode mudar, né? Vai que o boss ali saia dessa ordem, eu nem sei se é essa ordem de skill dele, mas é a ordem que eu tô explicando. É onde ele vai abanar as mãos dele, como se fosse aquela comemoração do Neymar, aquele emojizinho lá que tem. E aí, posteriormente a isso, ele vai invocar caracóis de cabelo dele, tipo, que é a Akuma no Mi dele, ele mexer com o cabelo dele, acredito eu, né? Espero não tá falando besteira, pois eu me esqueci um pouco do Kumadori no anime, mas ele invoca esses caracóis, esses cachecóis aqui, nem sei se existe cachecóis, mano. Enfim, os caracóis em forma de cabelo dele rosa ali em volta dele a 3 SQM de distância. Isso quando pega, dá bastante dano, pega tanto DPS ranged e também vai pegar os melee desavisado, achando que é a skill dos espinhos em volta que eu acabei de explicar nessa última. E esse boss, ele é muito difícil por causa que você não sabe diferenciar as animações dele. Ele não é um boss danudo e muito menos a mecânica dele é difícil. O problema dele, e assim como muitos dentro dessa raid de Enies Lobby, é que as animações de skill são muito parecidas. E vocês vão ver isso daí. Se vocês não prestarem atenção aqui no vídeo, vocês vão sofrer na hora de fazer. Então, qualquer coisa é só voltar na timeline que vai estar marcadinho aqui e rever a explicação do boss. Mas a dica crucial aqui, tanto pro tanque, pro DPS melee ou qualquer um que for ficar perto dele, era o momento que ele faz a animação de cravar o cajado no chão e for dar a skill dos espinhos em volta, você basicamente irá desviar dela, da forma que eu ensinei aqui antes, e depois não vai sair mais de perto dele. Você sempre vai ficar perto dele, assim, evitando a skill aonde ele abana assim as mãos dele e invoca aquele anti-range de A3 SQM de distância que pega numa área ao redor que nem tá mostrando aí. É simples, você fica perto dele, você não sai dele depois de esquivar das skills e skins em volta que a gente acabou de nomear aqui. Fazendo isso, vocês vão ter dominado 50% do boss e não vão ficar morrendo de bobeira, confundindo as animações dele que são muito parecidas. E explicando isso, ele possui outras mecânicas, tipo, pô, o Gatling do Luffy, só que tipo na versão cabelo ali, né, com os cabelos dele ele fica dando várias skills de reta. Ele possui uma skill tipo o macacão lá de Kuraigana, que é o Sword Master Human Drill, né? Que quem já enfrentou esse boss semanal lá de Kuraigana, que é esse macacão, sabe que ele pega e vira do nada e solta uma skill de reta pra trás. Ele só vira e solta. E aquilo ali pega todo mundo de surpresa, tanto o melee e tanto os DPS que estão ali safe batendo nas costas do boss, né? Então tem que ficar ligado, pois ele possui essa skill que ele vai soltar um cabelão assim pra frente pontudo. E essa skill é um segundo anti-range dele. Mas enfim, eu falei meio rapidamente essas skills porque eu enquadrei ela na filosofia do esquivo logo existo. Então é não tomar dano e bater que você vai passar de boa, tirando daquela primeira parte ali. E outra coisa também, para os DPS ranged, é que eles sofrem com a mesma mecânica que tem no boss semanal Scorpion, aonde vai vindo essa mecânica aqui, que eles precisam andar para não tomar, e também possui aquela mecânica padrão, onde fica marcado uma área vermelha na arena, e eles precisam sair dela. O DPS ranged é um pouquinho mais complicado, pois se ele for ficar perto do boss, ele tem que tanto desviar dessas skills que eu acabei de mostrar, e também ficar perto do boss para não tomar aquele anti-range de que ele abana as mãos. Então, fica de olho aí para achar a melhor forma. Eu, como não jogo de DPS ranged, eu não sei dizer qual é o melhor posicionamento nesse boss aqui. Peço perdão aos DPS ranged que estão assistindo aí. Agora, digamos que você assistiu aqui, dominou essa parte e chegou na segunda mecânica do Kumadori, que é quando ele fica com 50% de vida, ou seja, na amarela. Assim que ele chegar na vida amarela, ele vai começar a dar uma mecânica, ele teleporta para um dos 4 membros da PT aleatoriamente e vai soltar uma skill que possui 2 ativações. Nessa primeira animação, assim que ele teleportar para um dos membros do grupo, basicamente esse membro tem que se distanciar no mínimo 3 SQM de distância dele, pois a primeira animação dessa skill pega em volta do Kumadori. E a primeira animação vai dizer aonde você vai ter que se posicionar para não levar o dano na segunda animação, onde essa skill evolui, né? Ela cresce no mapa e vai distribuindo dano por onde ela passa nessa ativação. Então, pra ficar mais simples, eu vou estar mostrando aí na tela, né? Tudo que eu tô falando eu tô mostrando aí na tela. A gente vai dar 2 nomes para essas ativações. A gente vai chamar uma de cruz e a outra de quadrado. Para quando ele for fazer a animação da cruz no primeiro cast dessa habilidade, você vai ficar na diagonal. Quando ele fizer
ficar cruz, você fica na diagonal e você não vai tomar o segundo cache, que ele vai crescer essa skill e vai pegar só aonde não é a diagonal do boss. E a segunda skill nomeada a gente vai chamar de quadrado, que basicamente ele vai fazer um quadradinho em volta ali meio que de espinhos e você vai ficar no meio desse quadrado, assim como tá mostrando aí na tela, pois é aonde não irá pegar essa skill no que ela evoluir para o segundo cache ali e expandir na arena toda. Ele vai fazer 4 vezes isso, ou seja, ele vai teleportar 4 vezes em membros aleatórios da PT e irá fazer uma dessas animações, ou a cruz ou o quadrado. E aqui também é pura RNG, não adianta você falar assim, não, ele faz 2 vezes cruz e 2 vezes quadrado, você vai morrer. Ele não possui uma ordem, é pura RNG, você precisa prestar atenção e reagir ao que o boss está fazendo. Espero que tenha ficado muito bem entendido essa parte aqui, pois ainda não acabou essa mecânica. Como eu falei, ele irá fazer 4 vezes e na terceira vez que ele estiver fazendo, a sua PT já tem que estar espalhada pelo mapa. Como vocês podem ver aqui, eu estou numa ponta do mapa, o meu Léo tá tipo abaixo de mim e eu tenho o meu DPS e o meu tanque separado no outro lado do mapa e eles também não estão juntos. Basicamente, quando ele castar a última habilidade, vocês têm que estar separados, pois é importante para a última mecânica, aonde ele irá te prender em blocos e irá invocar os cachecóis de cabelo dele que você terá que quebrar. Então vamos supor que vocês terminaram a mecânica e ficou todo mundo ali no meio. Esses cachecóis são espalhados pela arena toda, porém vocês estão presos, como tá mostrando aí, e se vocês ficarem tudo no mesmo bloco, vocês não vão conseguir destruir eles. Não destruindo eles, vocês vão tomar acho que um hit de 50k, isso na Elite, e na Hard deve ser totalmente IK, né? Então, vocês têm que estar separados quando ele estiver ali no seu terceiro ou quarto cache dessa mecânica, para poder assim destruir todos os caracóis ali que surgirem e vocês não tomarem o dano. E aqui vão dicas extras para essa mecânica que eu não sabia. A primeira é que vocês são presos em blocos, e dentro desse bloco você não pode ficar no meio dele, pois se nascer um caracol, né, um cachecol de cabelo no bloco em que você está, e se você estiver no meio, você vai levar dano na hora que ele surgir. E também a segunda coisa é que você pode usar dashes para poder passar entre esses espinhos. Então, tipo assim, pô, se você tem a habilidade de dash, você pode usar para poder se locomover na arena, e também as suas skills ultrapassam esses espinhos, né? Então, se tu tem uma habilidade em área, tu pode soltar que vai pegar longe. E é aqui que entra aquela dica que eu passei lá no começo do Kumadori. Vocês precisam ter bonecos que tem bastante dano em área, justamente para essa mecânica aqui, porque se teu boneco não tem dash, vai precisar ter essas habilidades em área para tá passando dessa mecânica. Feito isso, o Kumadori vai voltar para a rotação lá do começo dele e no máximo vai repetir mais uma vez essa mecânica aqui que eu acabei de explicar, e vocês passaram o boss do Kumadori. Ele de longe é o boss mais difícil, foi difícil até para mim explicar aqui, mas eu espero que ajude de alguma forma vocês saberem dessas mecânicas, fechou? Não esquece, se a tua PT estiver morrendo nesse boss, envie esse vídeo para ele aqui, pois eu tô passando o bizu. Agora vamos para o boss do Jabra. Guys, Kumadori é difícil até de explicar, mano. Agora o Jabra aqui vai ser tão fácil que, meu Deus do céu, hein. Vamos lá. Para o boss do Jabra, é preciso que a sua PT tenha personagens que batam e fiquem invulneráveis ao mesmo tempo. Não é só ficar invulnerável, é bater e ficar invulnerável. Lista de personagens aqui que me vem em mente agora que fazem isso. Não pesquisei nem nada, né? Enel tá no próprio vídeo aí, né? Que na ultimate dele ele bate e insta fica invulnerável. O Léo, que na minha opinião é um personagem dispensável aqui nessa parte. Marco, acredito que o Marco também consiga bater e ficar invulnerável em mais de uma skill ou é só uma? Não me lembro. E eu vou explicar o que é essa mecânica agora, que precisa de personagem que bata e fique vulnerável. O Jabra, em um determinado momento da luta, ele possui uma skill de counter, onde ele fica canalizando, parecendo que ele tá fazendo um Gamegameha ali, e quem bater nessa skill, ele insta vai contra-atacar e também vai dar totalmente K em quem bateu nele. Ou seja, se você tá usando, por exemplo, o Sop TS que tem tipo a fumaça, bicho que dá burn, ou qualquer skill que fica tipo ticando ali, vamos dizer assim, você vai morrer. Porque tipo, na hora que ele ativar o counter, ele insta vai dar o counter na pessoa que bater primeiro e vai dar IK em você. Então também não recomendo usar personagem que tenha muito tique, né? A não ser que você saiba muito bem o timing desse counter, coisa que eu ainda não sei, você vai tomar IK. Outra dica muito importante é não ficar perto de quem vai atacar com invulnerável. Vamos se dizer que o meu Léo atacou ficando invulnerável. Se eu, totalmente desavisado aqui, inocente, estiver do lado dele, ele vai dar o counter no Léo. Porém, esse counter pega em área e vai dar totalmente em K e quem tiver naquela área ali também. Então, se eu tô ali desavisado do lado do meu Léo, que nem aconteceu aqui, ó, e não só uma vez, tá?
eu fui a vítima várias vezes dessa mecânica aqui, foi muito triste ali na hora. Você vai ser aquele coleguinha desavisado que vai tomar IK ficando do lado do personagem que vai bater com o invulnerável. E assim como o Kumadori, ele é um outro personagem que tem animações muito parecidas e é um pouco difícil de distinguir qual que é a habilidade que é o counter e qual que não é. É isso que faz vocês morrerem nesses boss, são animações muito parecidas. E o que eu posso fazer para ajudar vocês aqui é basicamente, como eu falei, ele canaliza, então ele fica parado em posição de Kamehameha ali, né? E também vem um brilho branco nele, além desse som de effect aí de rosnagem, né? Ele dá tipo um rosno, fica rosnando enquanto está canalizando. Então tem isso, brilho branco, ele canaliza o Kamehameha e também tem esse sound effect que tá passando aí pra vocês. Tirando isso, eu achei ele o boss mais tranquilo da raid. Porque, tipo assim, ele possui outras mecânicas, mas são tudo mecânicas que tu sai correndo, desviando andando, ou dando as diagonais do GLA, né? Porque no GLA, tipo, pô, diagonal é a coisa mais forte que tem. Então, tipo, pô, anda dá uma diagonal, desvia, sai correndo mesmo quando ele vai dar as skills em áreas. E é uma luta bem sossegada, achei bem tranquilo esse boss. Tanto é que eu e o MPT passamos de primeira, mesmo descobrindo a mecânica enquanto fazíamos, né? Vale lembrar que essa foi a minha primeira raid e eu não vi nada sobre a raid, nada mesmo, tudo foi novidade pra mim. Eu fiz ela e já estou trazendo aqui pra vocês o tutorial de primeira mão também. E o boss do Diabra é isso, saber lidar com counter, desviar andando e seguir a filosofia do desvio, logo existo e GGWP. Ah, e outro detalhe que ninguém olha, né? Até a nossa CPT brincou, tipo assim, pô, as arenas dos bosses estão muito legais, né? Só que, tipo, pô, ninguém dá uma atenção, né, mano? E realmente, eu fui perceber ali, as arenas estão realmente muito fiéis às batalhas que ocorreram no anime. Então, parabéns aí, se alguém da equipe estiver assistindo que desenvolveu essas arenas. Parabéns, tá muito legal, tá muito fiel ao anime aí. Porém, na batalha tá todo mundo querendo saber aí de derrotar o boss o mais rápido possível e dropar a minha do Lau, que tá muito irada aí também, né? Mas, fica aí meus parabéns. Eu vi o esforço de vocês, velho. Bom, e agora a gente segue subindo, a gente vai para o segundo andar, aonde a gente vai encontrar mais marinheiros e agentes do governo, que basta a gente eliminar, a gente limpa esse andar e tem acesso às últimas duas etapas da raid de Enies Lobby, que é eliminar tanto a Califa como o Caco. E a gente vai começar pelo boss da Califa. Começando na batalha, nós já percebemos que na arena nós temos aqui alguns canos espalhados por ela. E aqui você já pode ativar aquele seu modo de tiozão e fazer a piada do que cano aí pra sua PT, né, velho? E bom, a boss da Califa é um outro exemplo que eu posso falar da SMH da CP9, pois as habilidades da Califa são muito similares a que você encontra lá dentro da SMH, com a diferença de que as animações são um pouco mais rápidas, ela possui uma que outra skill ali que é um pouco diferente da própria SMH, então eu recomendo muito que antes da raid de Enies Lobby você faça algumas vezes a SM disponível para poder assim já entrar mais familiarizado com alguns desses bosses que possuem lá, que também tá aqui na raid. Bom, nessa batalha, basicamente, o que acontece? A arena vai ficando ensaboada periodicamente, se não me falha a memória, e principalmente quando a Califa solta as skills dela, e assim deixando esses sabõezinhos espalhados pela arena. Não dá nem pra falar que a arena tá suja, porque é sabão, né? É meio contraditório. Mas enfim, esses sabõezinhos deixam um dos debuffs mais fortes do jogo, que é o debuff de Slow. E esse debuff de Slow, basicamente, tira as pernas do seu personagem e faz com que as habilidades da Califa, que são simples, e na Elite relativamente lentas, se tornem quase que impossíveis de desviar e assim levando muito dano desnecessário por estar com esse slow muito forte no seu personagem. É um slow infinito, você pisou no sabão, você fica com um slow infinito até você fazer a próxima mecânica que eu vou estar explicando aqui. Inclusive, na hard deve ser muito chato, rapaziada, porque tipo assim, o boss ele vai estar com a animação mais rápida na hard, acredito eu, e vai estar mais danudo. Então, se não tiver ligado nessa explicação aqui, com certeza o cara vai morrer muito rápido no boss da Califa. Deve ser apenas a mais pura doideira com maluquice que nós vamos ver na hard. Mas enfim, para combater esses sabõezinhos, você vai ter que ficar de olho nos canos que eu falei. Mas que cano, Kira? É os canos que estão jorrando água aí, ó. Não vai pensar que eu tô fazendo piadinha aí, que eu tô ligado na tua maldade aí, parça. Mas enfim, você vai ter que ficar de olho nos canos que estão jorrando água. E pra isso, eu recomendo que ocorra uma separação na sua PT. Por exemplo, fique o suporte nos canos de cima. Depois que ele buffar, curar e não tiver mais utilidade pra estar ali no meio na batalha, que ele fique de olho nos canos de cima. E um DPS ranged fique de olho nos canos de baixo. Que depois que você interage com esse cano que tá jorrando água,
você vai entrar numa nova tela, é tipo um minigame, onde você vai ter uma mira e vai poder jorrar água aonde tem esse sabão, e assim, limpando esses sabões que estão pela arena. Pra quem fez o boss do Hassan, depois que ele tomou o rework, né, o boss do Hassan da semanal, sabe que você precisa pegar armadura em um dado momento e limpar a arena, pois ela fica poluída de armadilhas, né? E o foco é sempre limpar a arena no meio, onde tá acontecendo a luta. E aqui você não vai fazer diferente, você vai focar onde tá acontecendo a luta, que é geralmente no meio da arena, né? E também vai focar em limpar o seu tanque, pois ele vai estar com um slow provavelmente, e você aproveita para limpar o seu tanque e a arena por onde ele tá andando ali, e os parceirinhos que também estão com slow, limpando esses parceiros que só tomam banho nos sábados e só estão ensaboados ali, né, rapaziada? Uma coisa que me veio em mente aqui quando eu tava gravando, se o cara que tá com slow ficar em cima do sabão e ele receber a água jorrada, tipo, será que vai limpar os dois ao mesmo tempo? Isso é forte, né? Ó, já testa aí e me diz aqui nos comentários se funcionou, porque eu não testei ainda. E assim como o Jabra e o Blueno, eu não vi a necessidade de explicar outras skills dela, pois eu achei ela um boss muito intuitivo, muito similar ainda com a SM dela, que possui da CP9, e também faz parte da filosofia do desvio, logo existo. Tirando a mecânica dos canos, o boss é tranquilo e a gente finalizou a Califa. E agora, o boss Kaku. Nesse boss, eu recomendo personagens que tenham pouco self-stun. Kira, o que é isso? Self-stun? Nunca ouvi falar. Basicamente, é personagens que não demoram pra castar uma habilidade. Por exemplo, o Entei do Ace. Ou outra habilidade do Ace lá, que é uma ultimate também, que ele demora. Ele tem toda uma animação, e nessa animação ele fica com um self-stun que você não pode dashar e nem se movimentar. Personagens com pouco self-stun no Kaku é a ótima, é a good, e vocês vão entender quando eu for explicar as mecânicas dele. Basicamente, o Kaku, você vai começar nele numa arena, onde você vai dar um dano, e depois que você der um certo número de dano, você vai cair pra arena até onde essa luta vai se estender até o final. Ele possui uma habilidade que na forma Zoan, ou seja, quando ele tá na forma de girafa, ele vai ficar de 4 ali e vai usar um dash. Esse dash pega, mano, acho que é 3 SQM de distância dele, esse dash pega, se eu não me engano. Minto, a 2 SQM, no terceiro é o SQM safe que você vai ter ali. É um dash bem danudo e também pega numa área bem grande. Ele possui uma habilidade onde ele dá 2 cabeçadas em sequência. Isso atrapalha tanto o tanque quanto o DPS melee que vai chegar pra bater nele. Ele vai dar tipo essa animação e esse barulhinho aí. E vai dar sempre 2 cabeçadas em sequência. Fora isso, possui mecânicas anti-ranged padrões, para os ranged não ficarem de bobeira ali batendo. E o boss do Kaku, tirando a próxima mecânica que eu vou explicar, é desviar e dar dano. Fazendo isso e entendendo essa mecânica que eu vou explicar aqui agora, vocês vão passar dele. E para essa próxima mecânica, eu tenho um contexto meio que engraçado para ela. Que é basicamente, eu tenho um amigo que ficou falando assim, pô, Kira, na mecânica da... Taranã, né? Tá aparecendo aí na tela, não vou pronunciar isso. Os caras tão morrendo direto aqui. Eu falei, mano, que mecânica é essa? Tipo, Shala, né? Salve pro mano Shala, que tá sempre me cobrando salve aí, eu esqueço. Tá aí teu salve, Shalinha. Enfim, Shala tava sempre falando isso daí. Eu falando, mano, que mecânica é essa? Não sei o que, mano, que nome é esse? E aí eu fui perceber que a comunidade apelidou essa mecânica por causa desse movimento aí. E daí, na hora que eu vi, que é a primeira vez que eu tava vindo, eu entendi tudo porque que era esse apelido que a comunidade deu pra essa habilidade. E ao mesmo tempo, eu também pensei em você, meu caro dev, que teve o trabalho de fazer esse boss, fazer as animações, as mecânicas, tudo, e a comunidade ir lá e chamar o seu trabalho com esse nome. F pro meu mano F. F pro meu mano Dev aí no chat, rapaziada. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu irei chamar das mecânicas que caiu os espinhos do céu. Vai, fica melhor. E basicamente, pra você passar dessa mecânica, você precisa bater enquanto o Kaku tá nessa forma aí. Precisa bater nele pra ele poder sair dessa mecânica. É que nem, vamos dizer assim, a Tashigi da Marineford, que quando ela começa a dashá-la loucamente, você precisa bater nela o máximo possível, pois só assim ela vai sair da ultimate. E aqui no Kaku é a mesma coisa. Quanto mais dano você der, em um curto espaço de tempo, você vai desativar essa mecânica o quanto antes. E é aqui que entra aqueles personagens que tem pouco self-stun. Por exemplo, se um Ace vai castar um Entei com os espinhos caindo, cara, pode ser que na Elite ele não morra. Mas se for na Hard, com certeza um espinho deve arrancar a vida inteira, mano. Eu tenho certeza que nem Rina deve ser bom nessa parte aqui. Então, a good é personagens que batam com o invulnerável, tipo o Enel, né? Enel Ulta ali e whatever. Ou personagens que batem e conseguem usar um dash pra sair
logo em seguida que não fique muito tempo travado castando skill. Esse é o bizu do boss do Caco, rapaziada. Vocês sabendo isso daqui, o boss é inteiramente fácil, na minha opinião, né? Não sei se é difícil pra uma outra PT. Enfim, a nossa PT fez de primeira, achou fácil e realmente o Kumadori é o boss dessa dungeon. Até o Lucy, que vocês vão ver aí, não é tão difícil assim. Agora vamos para o Hobby Lucy, o último boss dessa raid, porém não é a última etapa. Então, vem comigo e bora destrinchar aqui o Hobby Lucy e mais a última parte da raid pra gente acabar com esse tutorial e a minha primeira experiência também nela. No Hobby Lucy, você vai precisar de personagens que causam debuffs para um determinado momento dessa boss fight. Que personagens causam debuffs? Hina, Léo, quem mais que causa debuff aí, rapaziada, que agora eu me esqueci. Vou dar um exemplo hipotético aqui que talvez ninguém nunca vá usar. Mentira, talvez usem. Hatia, quando dá a cuspida, dá um debuff. Basta ler as skills do seu personagem e descobrir se ele dá o debuff. Não faça que nem eu, guys. Eu me considerava main Hina e eu não sabia que a minha skill de prender causava debuff. É sério, tenho arma da Hina, me considerava main Hina e eu nunca tinha lido a skill pra saber que ela causava debuff de ataque além do quebra-def. Não sejam o Kira. E assim como o Blueno e a Califa, o Hobby Lucy também possuem mecânicas muito similares à sua boss fight lá na SM da CP9. Então, basicamente, se você já enfrentou o Hobby Lucy lá, você não vai estranhar em nada esse boss aqui. Ele possui o Gatling dele de uma forma mais rápida, possui essa skill aí na tela que vocês estão vendo, que eu me esqueci o nome aqui agora na hora da gravação. E o plus dele é que aqui na raid, diferente da SM, ele possui um counter, mas diferente do counter do Diabra, vocês não podem bater no counter dele. Mesmo se bater com invulnerável, vocês vão morrer. Deu counter, parou de bater. É mais um exemplo do boss de Kuraigana, o Sword Master ali do Humandrill. Na hora que ele dá counter, ele bate e daí cai em alguém, né? Tipo, ou quase cai em alguém, porém aqui nem invulnerável salva. Ah, Kira, mas como que eu vou saber quando que é a habilidade counter dele? Vou tentar te ajudar aqui, tá? Quando ele grita Jamada! E fica parado nessa posição aqui estática, quer dizer que é o counter e que você não deve mais soltar skill nele. E aqui outra coisa também, fumaça de Usopp TS, fumaça de Don Krieg, burn, qualquer coisa, poison que fique ticando nele, vai ativar o counter e aí é caixão, meu amigo. Evita esses bonecos se você não sabe o time de usar. E aí essa primeira parte do Hobby Lucy, que na Elite eu achei muito tranquilo, muito sossegado e de boa. Pra minha PT, já vi PTs donando ali também. Eu espero que a grande maioria que esteja assistindo esse vídeo concorde que todos os bosses ali são fáceis tirando o Kumadori. Senão vai parecer que eu tô falando asneira aqui, né? Mas enfim, primeira parte do Hobby Lucy é essa, muito simples. Chegando na metade da vida do Hobby Lucy, quando ele atingir a vida amarela ali, né, vamos dizer assim, os seus 50%, ele vai ativar a sua forma Zoan. Ele vai tirar o chapéu e vai se transformar no tigrinho. E é aqui que vocês têm que acabar com ele, rapaziada, porque eu não gosto de tigrinho e apostas, e aqui vocês estão contra essa máfia que existe aí, mano. Tem que, mano, acabar com o tigrinho, bate nele. Voltando aqui pro boss. E quando ele se transforma no tigre, basicamente o que muda? Ele vai ter, tipo, o Gatling dele, que é aquelas dedadinhas que ele dá, porém na forma de tigre, e isso vai dar sangramento. Quando o seu personagem estiver com sangramento, tanto você ou suporte, você vai estar recebendo menos cura. Sangramento é que nem como se fosse um burn, um poison ou qualquer outro debuff similar a esses que causam corta-cura ou um nerf muito pesado na cura. Então, o suporte tem que ficar ligado para não curar no corta-cura e você não pedir cura pro suporte quando estiver com corta-cura no seu personagem também. Uma coisa que acontece nessa parte da luta é que o seu DPS ranged, ou se você for o DPS ranged, vai sofrer muito, pois tem muita mecânica anti-ranged. Eu arrisco a dizer que nessa luta o DPS ranged ele mais desvia de mecânicas anti-DPS ranged do que dá dano. Ele literalmente, mano, esquiva, dá um auto-ataque ou uma skill. Esquiva, um auto-ataque ou uma skill. No modo do tigrinho dele, ele ativa mais uma mecânica anti-ranged, que é o redemoinho. Esse redemoinho na Elite, basicamente, vai surgir o redemoinho e uma área marcada em vermelho. O redemoinho surge e vai até essa área em vermelho e por onde ele passa, ele vai causando dano. Geralmente essa área em vermelho vai ficar marcada no seu DPS ranged, então é mais uma mecânica pro DPS esquivar e também não fazer com que a sua PT tome isso, né? Porque o redemoinho vai passando e vai dando dano em tudo por onde ele passa. Depois disso, no modo tigre, ele também possui uma mecânica que envolve a PT como um todo, que é basicamente aonde até a cor da sua tela vai mudar um pouco e você não vai poder ficar aonde tem a área vermelha selecionada, que nem tá mostrando aí na tela, pois senão você vai tomar um dano considerável
confiável. Não sei dizer que skill é essa aqui referente ao anime, né? Eu sei que parece que ele fica muito rápido e vai passando, deixando meio que um rastro ali, uma fumacinha de velocidade. E se você fica aí nesse super speed dele, que eu me esqueci o nome dessa habilidade no anime mesmo, né? Tá faltando a lore do anime aqui pra mim fazer esse vídeo. Você vai levar muito dano. Não fica na área vermelha que vai tá tudo certo. E também ele possui a habilidade icônica dele, né? Pois é, e é nessa habilidade que quando ele prende alguém pra usá-la, você precisa dar o debuff no Rob Lute. Pois se você não der o debuff, ele vai literalmente estraçalhar o seu amiguinho que tiver nela, tá? Se não tiver debuff, ou se você tiver só com um personagem de debuff e ele for pego, a PT vai perder. Porque se não tem debuff, ele vai matar quem prender. E é isso. É por isso que você precisa de debuff nesse boss. E esse é o boss do Rob Lute na dificuldade Elite. Ele possui umas mecânicas no modo tigre que ele dá umas garradas frontais ali, que se você tiver colado nele, você consegue dar uma diagonal e esquivar. Porém, eu incluí nisso na filosofia do desvio, logo existo e não expliquei elas. Apenas joga aí, que é intuitivo e você vai saber esquivar. E esse é o boss do Rob Lute. Agora a gente vai para a última parte dessa raid, antes da gente terminar aqui. E agora chegou o momento fiel da raid, que é cumprir o seu último objetivo, escapar de Enies Lobby. Muito bem fiel ao anime também, e não é como se fosse, tipo, sei lá, usar o exemplo da raid do Enel, que tu mata o Enel e acabou. Aqui você derrota o último chefe, que é o Rob Lute, e ainda tem que escapar da ilha. Muito fiel ao anime, direto em One Piece, quando acaba um arco, eles precisam fugir de uma ilha, escapar de alguma coisa. E tipo, cara, parabéns à equipe por incluir isso e não colocar apenas na história em quadrinhos, né? Mas enfim, nessa parte eu vou ficar devendo pra vocês o jeito certo de fazer. Confesso que a minha PT interpretou escape de Enies Lobby e a gente correu todo esse corredor aí que tá mostrando pra vocês, passando por todos esses marinheiros e agentes do governo e só fugindo. A gente basicamente quase morre, meio que passando por esse corredor aqui, mas a gente chegou até o final e no final a gente matou. Porém, eu não sei dizer se o correto é ir matando aos poucos e chegar até o final. Vou ficar devendo essa pra vocês, né? A minha PT interpretou escape de Enies Lobby, não precisa matar nada. Só que a gente chegou no final e mesmo assim teve que matar pra poder sair meio que o battle e a gente terminar a raid. Mas enfim, se alguém souber qual que é o jeito certo de fazer, deixa aí nos comentários que eu vou deixar o like e também vai estar ajudando a rapaziada. E essa foi a minha primeira impressão da raid de Enies Lobby, foi a minha primeira vez que eu fiz ela e também resolvi trazer um pequeno tutorial aqui pra vocês. Também isso aqui é um protótipo, como vocês podem ver, é a primeira vez que eu estou aparecendo aqui de fato, interagindo junto com o que está passando na tela nesse tutorial. Então, se vocês derem muito like aí no vídeo e comentar também que gostaram desse formato, isso aqui vai ser apenas a ponta do iceberg para os próximos tutoriais e conteúdos que eu vou trazer pro canal, porque me pediram demais vídeo tutorial e eu tô abraçando isso daí e trazendo nesse formato. Se vocês gostarem, eu continuo fazendo isso, pois agora o canal terá uma imagem, né? Se for daqui para frente a ideia vai ser eu aqui, Kira, falando com você e não só apenas uma voz de fundo com edição. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, um big beijo para os senhores e agora eu vou dar uns salves aí pra rapaziada que eu tô devendo, já tenho tempo e eu prometi que eu ia fazer no próximo vídeo narrado. Então vamos lá, aqui nos comentários o Proto tava pedindo salve, então um salve pro mano Proto e também o Mikael Joestar tava pedindo salve, que é o meu mano Shala, então um salve aí pro meu mano Shala. O Basque também tava pedindo salve, né? Mas, né? É o mano Bruno aí, né? Mano Basque, o mano Bruno aí, um salve pra ele. E o mano Barney, mano. Eu me lembrei dessas pessoas aqui que pediram salve, então eu tô rindo isso daqui, mano, porque é um motivo meio que interno nosso ali, né? Mas um salve a todos vocês. E quem quiser salve, manda aí que eu vou dessa vez anotar todo mundo que pediu salve e eu mando no final do vídeo. E tamo junto. Um abraço e olha a dica de ouro. Foi a gente que conseguiu aquilo lá, então olha lá, porque a dica de ouro é fera. Fui!